Por que eu tô puto da vida com o descaso das provas com os atletas aqui no Brasil? Se você quer entender por que eu comecei esse vídeo desse jeito, fica comigo até o final e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, quem acompanha o canal aqui de mais tempo sabe que a gente ia correr uma prova e essa prova foi adiada nesta semana. Faltam 40 dias para ela acontecer e realmente a organização achou por bem adiá-la para 2025. Não é o fato somente dessa prova, e sim da situação geral que eu vejo, e muitas vezes acontece, esse tipo de situação, que torna a situação toda para um atleta, amador, um pouco estranho. Então eu vou elencar alguns motivos do porquê que eu vou fazer esse vídeo e tentar entender junto com vocês o porquê dessa minha indignação nesse momento. Bom, primeiro de tudo, eu não sou influencer, eu não sou youtuber, eu não sou ciclista profissional. Eu sou CLT, galera. Eu trabalho 8 horas por dia, 6 dias por semana, eu estudo, eu faço outras coisas. Eu não vivo da bike. Infelizmente, eu tenho que trabalhar, brinco com isso, mas realmente uma realidade. Para mim me dedicar para uma prova, para mim poder me organizar para uma prova, isso demanda tempo e organização. Primeiro de tudo, que realmente uma prova com 180 km, como é um Gran Fondo, que era a prova que a gente ia correr, precisa de organização. Precisa ter organização para poder realmente fazer uma prova dessas e no mínimo, chegar bem no final. 180 km com quase 3.000 de altimetria é bastante. Para mim, principalmente, era um desafio, algo que realmente me preparei por muito tempo. E outro ponto, eu tenho família, eu não posso simplesmente chegar para minha esposa e dizer, olha, eu vou ficar 4 horas fora de casa no domingo pedalando porque eu quero. Realmente é um dispêndio de energia, um dispêndio de tempo para poder realmente realizar algo e realizar algo bem feito, Se é para fazer mal feito, eu não vou fazer, eu penso assim. Então assim, quando eu me organizei para a prova do Gran Fondo, que é algo que eu tratei aqui no canal, que eu trouxe vídeos aqui, que eu mostrei para vocês, inclusive a gente tem uma pequena série onde a gente fala deles, houve um gasto de energia, houve um gasto de grana e houve um gasto de tempo, principalmente. Então a gente foi atrás de nutricionista, a gente foi atrás de preparador físico, a gente pegou uma assessoria esportiva que montou uma planilha de treinos para nós. Diversas coisas aconteceram, diversas coisas ocorreram para poder se organizar para essa prova. Então houve uma série de fatores aí que realmente envolveram a preparação, e não estou falando só de mim, galera, estou falando de várias pessoas que se organizam. Se você tem um alvo, se você tem um objetivo, você precisa ter um mapa, E esse mapa tem alguns passos. Então você tem que comer certo, você tem que descansar, você tem que treinar, você tem que ter um equipamento adequado, você tem que ter diversas coisas. Tudo isso engloba, o que é basicamente um geral de um atleta que é amador, que não ganha dinheiro fazendo isso, que se talvez chegar lá no pódio vai ganhar uma medalhinha de latão e um troféuzinho de MDF, algo realmente bem pequeno, O objetivo, inclusive, não é ganhar a prova, não é chegar ao pódio, mas sim se divertir, sim ter uma boa experiência e, claro, vencer a si mesmo, que é algo que eu falo muito, é algo que eu tenho como métrica para mim. Tomadas essas proporções do que foi uma organização para uma prova como essa, que é onde realmente houve um planejamento aí de 8, 10 meses basicamente, houve um fato, realmente houve uma situação que foi bem atípica aqui no Rio Grande do Sul. Para quem sabe, para quem acompanha um pouquinho, viu as notícias, em maio de 2024 a gente teve a situação das chuvas que foram muito fortes no Rio Grande do Sul, inundaram muito, causaram estragos, deram diversos problemas. E realmente esse é o ponto que eu preciso fazer o adendo, As chuvas realmente foram muito tristes para muita família. Eu felizmente não tive nenhum problema direto, mas teve pessoas muito próximas a mim que realmente perderam tudo, Então esse é um ponto que tem que realmente salvaguardar. Porém, aí entra um outro aspecto, As chuvas foram em maio, nós estamos em setembro, isso são 5 meses. A prova é daqui 40 dias. E somente há 3 dias atrás que a organização achou por bem avisar que não ia ter a prova. Eu fiquei sabendo antecipadamente porque eu fui até o site para me ver algumas informações e eu percebi que não tinha mais inscrições para essa prova e a prova estava com uma data nova em maio. Então eu trouxe essa informação para o Instagram, onde eu falei um pouquinho a respeito disso, e outros atletas, pasmem, outros atletas vieram para mim e perguntaram, a prova foi cancelada, a prova foi adiada. Galera, ninguém sabia dessa informação até 2 dias atrás. Pensem que são 40 dias para a prova. Pensem que se a organização realmente tivesse um pouco mais de cuidado com a questão dos atletas, ela poderia ter avisado isso com bastante antecedência, com bastante tempo antes. As chuvas foram em maio. Se a situação estava realmente difícil, e eu entendo, realmente esse é um ponto que a gente não tem como negar, a situação foi complexa, adiasse antes, ou se preparasse para então adiar, galera, talvez não vai rolar a prova, fiquem ligados e tal. Mas não, infelizmente isso não aconteceu. Porém, isso não é o caso, galera, da organização de uma prova em específico. Eu já participei de outras provas e eu já vi outras situações acontecerem onde realmente há um pouco de descaso por parte da organização
com os atletas. E isso é um ponto que me deixa realmente pistola da vida, e é o que eu tô trazendo nesse vídeo hoje, né? Muito e talvez se dê por causa de uma falta de organização. A gente não tem hoje no Brasil um órgão que realmente regule a situação como um todo. Existem algumas federações, a Federação Gaúcha, a Catarinense, a Paulista, enfim, mas não existe uma organização central que realmente comande a coisa toda. E muita gente que às vezes organiza a prova realmente não é bem preparado para isso. Muitas vezes tem um planejamento, mas o planejamento não acontece. E do outro lado, claro que para um organizador de provas é realmente mais difícil, e existe toda uma estrutura que precisa ser montado. E claro, né, o ciclismo cresceu muito, a gente viu muita gente entrando, e hoje o ciclismo está em baixa, né? A gente sabe disso, a gente sabe que muita gente saiu do meio da bike e o ciclismo está meio que voltando aos fatos normais. Existiu muita gente nova, muita gente saiu, muita gente vai continuar. Isso é fato. Isso sempre vai ser um ciclo de renovação. Mas, realmente, para quem organiza também é difícil. A gente entende isso. Porém, a gente precisa ter um mínimo de cuidado na hora de elaborar uma prova e na hora de organizar ela. Afinal de contas, são muitas coisas que vão entrar em volta. Como eu disse, o meu caso é um caso bem específico, mas é um caso que é muito semelhante a muita gente. Eu tenho contato direto com pessoas que convivem com a bike, que vivem da bike, que usam a bike como um meio de diversão, hobby e, claro, querem buscar mais, e elas precisam de organização, assim como eu. O cara trabalha, o cara estuda, o cara faz as coisas, ele precisa ter tempo para treinar, ele precisa ter tempo para se organizar. E se é um cara que busca pódio, se é um cara que busca uma elite, mais ainda, porque eu levo o esporte como uma diversão, como um hobby, e busco, né, um melhor condicionamento físico sempre. Mas tem gente que leva mais a sério do que eu. E como é que fica para essas galera? Como é que fica para essas pessoas que realmente querem algo a mais da bike? E aí? Como é que fica esse ponto? Talvez todos esses motivos sejam realmente pontos que a gente precisa avaliar. E como uma sociedade, ou então como uma comunidade de ciclistas, a gente comece a pensar um pouco mais na questão de como a gente pode se organizar para melhorar isso. Porque eu sei que eu falo para pessoas do Brasil todo, não somente para a minha localidade, e isso também acontece com outras provas, isso também acontece com outras regiões. Então é importante sim ter um cuidado na hora de fazer uma inscrição e na hora de avaliar onde é que você vai correr, o que você vai fazer. Pois afinal de contas, demanda tempo, demanda energia e demanda preparação. E aí é um ponto que é muito importante que a gente saiba realmente como fazer e por que está fazendo, né? Mas nem tudo, galera, nem tudo é ruim, né? Eu trouxe esse vídeo para realmente alertar um pouco a respeito dessa questão do cancelamento dessa prova, enfim, o adiamento dela, da preparação do que está acontecendo, mas eu também busco sempre enxergar um lado bom de tudo, né? É um feito do meu jeito, né, de ser, de buscar um motivo para poder achar coisas melhores, né? Como nesse caso. Bom, a prova foi cancelada, eu me preparei, mudei muitas coisas, inclusive um ponto que eu gosto de tocar bastante, para quem já acompanha o canal um pouquinho mais de tempo, para quem acompanha nós também lá no Instagram, onde a gente mostra um pouquinho do dia a dia, sabe que eu gosto muito da musculação, sabe que eu gosto muito de tratar esse tema. E para essa prova eu busquei uma redução grande de peso. Inclusive eu tenho um conteúdo aqui no YouTube, né, até tem uma playlist que vai aparecer aqui para vocês, onde eu falo um pouquinho de musculação e ciclismo e como essas duas atividades são realmente bem distintas uma da outra, né, em relação ao que elas oferecem. E aí entra o outro ponto, né? Eu me preparei por muito tempo, eu realmente perdi muito peso, eu foquei muito nessa prova para não acontecer, né? Foi vários e vários meses de sacrifícios para poder chegar a um objetivo que estava aí a menos de 40 dias, mas tudo bem. Bom, então esse é um ponto que realmente me ensinou muita coisa, né? Foram vários meses de preparação, eu perdi bastante peso e tive, né, uma vivência muito interessante de como realmente é a preparação de um atleta de endurance. Isso foi algo bem positivo. Mas aí resta a dúvida, né? Bom, a prova foi cancelada. O que eu vou fazer agora? Vou parar de pedalar? Vou simplesmente vender tudo? Vou xingar no Instagram? Não vou fazer nenhuma dessas coisas. Se alguém acha que a gente vai desistir por uma coisa pequena dessas, tá muito enganado, né? O objetivo do canal aqui é sempre compartilhar conhecimento, é sempre trazer a experiência em primeira mão para vocês. Claro que muitas vezes a gente vai tropeçar, é claro que muitas vezes a gente vai passar por dificuldades, mas essas dificuldades nos vão ensinar somente algumas coisas. Como primeiro de tudo, que eu já falei, inclusive eu falei isso lá no Instagram, a gente não sabe os planos divinos. A gente não tem noção de por que algo acontece da maneira que acontece e talvez só vá fazer sentido lá na frente. Então, se algo realmente não aconteceu, cara, levanta a cabeça e segue em frente. Porque não era para acontecer naquele momento. E talvez seja um livramento, né? Talvez fosse algo ruim que deixou de acontecer. Então, a gente não tem como saber isso. E o segundo ponto, que é o segundo ponto muito importante, eu pude parar e traçar novos planos. Então eu aproveitei esse gap que está acontecendo, né, essa falha em relação ao tempo e
Não estou dizendo que eu não vá correr talvez essa prova de 2025, eu não sei, mas eu aproveitei para traçar alguns planos novos para este final de ano, 2024, e já começar a pensar em 2025 para ter uma programação para poder continuar produzindo conteúdo e, claro, né, poder trazer mais experiências aqui para o canal. Então, como eu confio nas pessoas que trabalham comigo, o primeiro passo que eu tive foi o de entrar em contato, né, com a Moving, que é a minha academia, com a Meta, que é quem nos presta assessoria esportiva, e, claro, com a Nutri, né, a Cristiane, que está sempre nos apoiando aqui no canal, e informei, né, galera, a prova não vai mais acontecer, a gente precisa ter um novo foco, né, vão acontecer algumas coisas diferentes a partir de agora. Então eles estão realmente fazendo um alinhamento novo em relação a treino, alimentação e dieta, e aí sim, né, a gente vai poder atingir novos objetivos. E outro ponto muito positivo é que, como eu uso uma Swift Univox e eu estava preparado com ela para a estrada, em abril de 2024 eu ia correr o Gran Fondo de Gramado. Esse realmente foi cancelado e não vai mais acontecer. Agora, em outubro, ia acontecer o GFNY, que é o Gran Fondo New York, que era em outubro em Bento Gonçalves, outra cidade. Nesse meio tempo, como eu fiquei em relação a uma coisa e outra, eu aproveitei para pegar a Swift, né, que era minha bike de estrada, e fazer uma mudança de setups. Então eu troquei os nossos pneus ali e transformei ela numa Gravel. Realmente eu tive uma experiência muito bacana com a Gravel e vocês sabem que eu estou falando muito desse assunto e estou gostando bastante. Então, levado às proporções do que aconteceu, nem tudo foi ruim, né? Analisem que realmente aconteceu muitas coisas boas nesse meio tempo e que a gente vai tirar uma lição, né? Infelizmente a prova foi cancelada, infelizmente aconteceu diversos problemas no meio de tudo isso. Houve talvez um pouco de descaso com a organização, realmente eles poderiam ter informado isso antes, e isso é um ponto que eu vou bater muito, porque afinal de contas mexe com a vida das pessoas, mas nem tudo é ruim, né? A gente tem realmente coisas boas que a gente pode tirar, e o principal de tudo que são experiências, né? Com tudo isso, eu pude ter experiências novas, e eu também pude ter um pouco mais de clareza em relação ao que eu quero daqui para frente. Por isso, esse vídeo é uma introdução a um assunto que vai rolar agora nos próximos dias. Então, se você quer saber o que está acontecendo aqui na escola e o que vai mudar nos próximos dias, eu vou recomendar que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. E se você gosta desse assunto de treino, dessa parte de musculação, alimentação, como ser mais efetivo na hora de pedalar, a gente também tem o nosso programa de membros, que lá a gente consegue aprofundar um pouquinho mais, mostrar um pouquinho mais do dia a dia para vocês e também responder as dúvidas diretas que vocês têm. Pois afinal de contas o canal cresceu muito e eu quero agradecer vocês a todo o apoio que vocês nos dão, mas hoje realmente a gente já não consegue mais atender todos, né? É um volume de mensagem muito grande, a gente está fazendo um trabalho que tem sido muito efetivo e claro, isso gera muita resposta. Então o programa de membros funciona um pouco mais intimista, né? Ele é um pouco mais próximo de vocês. Então, se inscreva aqui no canal e se é interessante para você, o programa de membros está aí para ser ativado com um valor realmente bem simbólico e ainda auxilia bastante no nosso trabalho. Em relação ao futuro, com certeza, o fato do adiamento de uma prova, o fato de cancelamento de qualquer coisa, para mim não vai ser o problema. Isso para mim é só mais um exercício de resiliência, onde eu vou traçar novos planos, vou colocar outros objetivos à minha frente e vou correr mais uma vez atrás desses objetivos. Por isso que eu sempre digo, não dá para desistir, não dá para se entregar. Sempre 1% melhor todos os dias é aquilo que a gente prega aqui na escola e é aquilo que a gente vai fazer. Se você quer ver mais do nosso dia a dia, quer ver mais informações a respeito de como vai ser essa preparação, siga aqui também no Instagram, tá aqui o perfil para vocês, lá a gente mostra um pouquinho mais próximo, né, o que está acontecendo e claro, né, dá pra gente falar mais diretamente com vocês. Fiquem ligados que em breve vem bastante novidade aqui na escola para 2024 e também para 2025. O vídeo de hoje era isso, galera. Valeu e até uma próxima.